Olá, seja bem-vindo ao Lugar do Livro e hoje vamos falar sobre um tema que me veio à cabeça por causa dessa frase aqui. Vamos ver se você consegue ler. Bom, o importante é a história e não o narrador. Eu li essa frase está logo no comecinho, eu não sei como é que chama essas frasezinhas de efeito que colocam no começo dos livros, mas está nesse livro aqui, 4 Estações, do Stephen King. E quando eu li, eu já fiquei assim, se você viu o texto sobre o vídeo sobre o On Writing, o livro, o excelente livro dele, ele fala muito sobre isso, sobre a importância de o narrador ele passar meio que desapercebido. E para mim já foi assim, já me causou uma boa impressão. E quando eu terminei de ler a primeira história, são quatro novelas, 4 contos grandes, 4 novelas nessa. A primeira é o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que é o conto que deu origem a um famoso filme, Um Sonho de Liberdade, com o Tim Robbins e o Morgan Freeman. Eu assisti esse filme acho que umas 2 ou 3 vezes, mas a última vez foi há muito tempo. Mas é um filme com uma história belíssima e eu comecei a ler, eu não consegui largar o livro, o conto, ele tem acho que umas 105 páginas por aí. E você entende que realmente o Stephen King está sendo sincero quando ele diz que o importante é a história e não o narrador. Porque eu vou falar especificamente, vou fazer um vídeo sobre esse livro, mas eu estou lendo James Joyce, em que o que importa é o narrador e não a história. E a impressão que eu tive quando eu comecei a ler o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank é que assim, alguém me convenceu a ir para um restaurante muito chique e comer um prato complicado em relação ao qual eu não tinha muitas referências. Só me disseram assim, vai ser complicado, digamos que seja, sei lá, ostra, alguma coisa assim, que tem um material específico para você quebrar, você usa uns 4, 5 talheres diferentes, tem que beber com o vinho certo. Então eu meio que estava me embananando, tentando, realmente era uma comida muito boa, era, digamos que fosse a culinária mais sofisticada do mundo, mas eu estava tendo dificuldade, estou na verdade, porque eu estou lendo Ulisses, para me alimentar. Então, digamos que por conta dessa dificuldade, eu não tenho aproveitado o prato em todo o seu esplendor, em toda a sua riqueza. Saindo de lá, não saindo de lá, né, senão eu ia estar com fome. Mas eu saí de lá, eu saí de lá com fome, porque não consegui comer direito. E aí, chego à casa da minha mãe, e minha mãe preparou aquele feijão com arroz, com lombo, que só minha mãe faz, com batata cozida, do jeito que minha mãe faz, de um jeito que fica no ponto, e com aquele suco de laranja bem gelado. E eu comi, me satisfiz, comi muito, porque a comida descia, eu sentia o sabor, eu sentia o gosto, eu sentia prazer em comer. Então essa foi a sensação que eu tive enquanto lia o conto, a novela de Stephen King. Porque a leitura flui, você vai lendo e vai lendo e vai lendo, e você vai se empolgando com a história, você vai se encantando com a história, você não percebe que tem um narrador contando, o narrador que eu falo não é o narrador dentro da história, mas o autor, na verdade, né? A história é escrita em primeira pessoa, o Red, que é o personagem no filme, vivido por Morgan Freeman, é quem conta a história, mas essa premissa que ele fala aqui, que o importante é a história, não o narrador, ele realmente levou a sério. E aqui eu não estou querendo falar sobre a obra de Stephen King, nesse vídeo não. Eu li 2 livros, não é 2 livros, eu li um livro de Stephen King, o On Writing, e essa novela, o Rita Hayworth, só isso. Mas por essa novela eu vi que o que ele fala no On Writing é verdade. Pode ser que os outros livros desmintam, mas pelo que eu fui vendo em outros livros, o vídeo da Tatiana, que ela fala que já leu muitos livros, ela gosta muito de Stephen King, parece que ele é coerente, né? Mas essa frase, o que importa é a história
e não narrador, ela é válida, assim, ela me fez lembrar de vários outros autores. Enquanto eu lia o Stephen King, por exemplo, eu me lembrei muito do Neil Gaiman, especialmente de Deuses Americanos, que é uma história sensacional. É impressionante a criatividade e a inventividade do Neil Gaiman, e como ele consegue se esconder enquanto narrador. E quando eu digo se esconder, não é como defeito, é um grande mérito, porque a prosa dele é tão fechadinha, tão encaixada, tão perfeita para o objetivo dele, que você esquece, você mergulha no mundo e as páginas vão passando, vão passando, vão passando. E outros autores que eu lembrei, por exemplo, H.G. Wells, O Homem Invisível e A Ilha do Dr. Moreau, foram os 2 livros que eu li dele. Ele também é muito discreto, o que importa para ele é a história. Ele tem uma excelente história para contar. Ele tem excelentes histórias para contar. Outro autor que eu lembrei assim, com muita clareza foi o Robert Louis Stevenson, que apesar dele ter um estilo mais elegante e tudo mais, mas a ênfase dele, claro, é na história. Você vê um livro como O Clube do Suicídio, a forma que ele escolhe para contar é perfeita, mas a história dele é muito boa. Espero que o cachorro que está latendo ali longe não esteja atrapalhando muito. A mesma coisa para O Médico e o Monstro, a mesma coisa para O Demônio da Garrafa. Então, essa é uma grande verdade, mas que não é aplicável para todos os casos. Então, há autores para os quais o importante é a história e não o narrador. Mas isso não significa que isso se aplique a tudo. Você pega, por exemplo, outro exemplo é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. A prosa dele também é simples, e no livro Sem Arte da Escrita, que eu tenho, ele também fala muito sobre isso, sobre a importância de você exercitar para que a prosa não atrapalhe. Para que o que fique claro eu tenho uma grande e uma bela história para contar, e ela vai ser contada. Mas aí você lembra de autores como, e aí tem que citar os autores preferidos, né, assim, um Faulkner. O Sonho e a Fúria, se fosse contado, digamos assim, da maneira que o Stephen King conta, ou da maneira que... dessa maneira, com foco na história e não no narrador, seria outro livro. Seria outro livro realmente muito diferente, porque é a forma como Faulkner resolve contar aquela história que importa. Porque o plot da história do Sonho e a Fúria não é que ele é simples, não é que ele não existe. Ele existe e é um plot interessante. É uma história interessante. Mas o foco está na forma que ele resolve contar, nos pontos de vista que ele adota, no modo como ele entra na cabeça de cada personagem. A gente vai conhecendo a versão de um, depois soma com um pouquinho com a versão do outro, soma com outro, para ir fechando a história. Ou, por exemplo, O Meridiano de Sangue, que é um dos meus livros favoritos, do Cormac McCarthy. É uma história relativamente simples, né? Do grupo, o Kid, o garoto que entra para um grupo e eles saem aí tocando terror, né? Pelo Velho Oeste americano. Mas os personagens, a voz do autor está ali presente, e ela é indispensável naquele livro. Ele não seria o mesmo, mais uma vez, se não fosse o Cormac McCarthy quem tivesse escrito. Então, eu acredito que quando o Stephen King diz isso, ele está apresentando uma perspectiva dele e de muitos outros autores muito interessante acerca da literatura. Porque eu lembro, por exemplo, eu estou lendo isso, aí meu filho, de 10 anos, ele me pergunta, né? O que eu estou lendo e tal, e eu explico, né, que é um livro muito difícil, um livro... para ele, essa ideia de prosa difícil não existe ainda. Para ele o que importa é a história. Então, para ele o livro é difícil porque tem muitas páginas. Então, quando ele terminou de ler A Pirâmide Vermelha, ele disse que se tratava de um livro difícil, porque foi o livro mais longo que ele leu até então. E teve um livro pequeno que eu apresentei a ele, eu não sei se foi A Hora da Estrela, mas eu disse, olha, esse livro aqui, apesar de ter poucas páginas, mas é um livro muito difícil. E aí ele ficou sem entender, porque para ele o que importa são as histórias. E realmente, no final das contas, o que importa é a história. Você pega
uma história como Chapeuzinho Vermelho, os contos de fadas, uma história como Pinóquio, por que eles sobreviveram até hoje? Porque são uma boa história, são uma excelente história. E com isso eu não estou querendo dizer que você evolui e sai da história para ir para o autor. Não, são só abordagens diferentes da literatura. No meu caso, assim, eu gosto dos dois. Eu gosto de ler uma boa história, uma história simples e bem contada, dá muito prazer na hora de ler. E gosto também de mergulhar no mundo de um autor. É um mergulho muitas vezes mais difícil, mas é muito recompensador também. Mas eu acho que a graça da literatura é justamente essa variedade. Você acaba de ler um Faulkner e você não, agora eu quero ler uma história que me divirta e que para relaxar. Então você pega uma história como essa aqui, ou pega um H.G. Wells, ou pega um Robert Louis Stevenson, ou pega as Crônicas de Gelo e Fogo, e lê e se diverte. Depois, não, agora eu vou querer ler Virginia Woolf, vou querer forçar um pouco mais a cabeça, vou querer penetrar mais no mundo do autor, e assim vai. Eu acho que é por essas e outras que a literatura conquista tanta gente. E quem é mordido pelo vírus da literatura, como eu falei em outro vídeo, dificilmente é curado. Você passa o resto da vida lendo, sempre com essa sede de ler cada vez mais. Então é isso, eu queria saber a opinião, sua opinião, se você está mais para essa frase do Stephen King, que o que importa é a história, não o narrador, ou se você busca mais livros pela voz do autor, pelo que o autor tem a dizer, pelo mundo que o autor cria. Se gostou do vídeo, curta. Se gostou do vídeo também, se inscreva. É isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!